Sabe por que você não consegue vender o seu serviço? Você tenta, mas o seu cliente simplesmente não te contrata. Se isso está acontecendo com você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar hoje como você pode destravar as suas vendas de serviço. Eu sou Getúlio Vargas, sou consultor em gestão empresarial aqui da Excel e neste vídeo eu vou te falar o que pode estar acontecendo porque você não consegue vender o seu serviço e te ensinar a como destravar a sua venda. Normalmente, o que trava a venda de serviço é que o seu cliente, na hora que você está apresentando o seu serviço para o seu cliente, ele só consegue ver, ele só está percebendo o preço que você está cobrando por aquele serviço. E ele não está conseguindo ver, de alguma forma você não está conseguindo mostrar para o seu cliente e ele não consegue perceber o valor do seu serviço. Então eu vou te explicar por que isso acontece. Quando o cliente ele busca por um serviço, quando ele te procura para contratar um serviço, na verdade já aconteceu muitas coisas, ele já passou por vários processos antes de tomar a decisão, de contratar um serviço. O que motiva, o cliente a procurar por um serviço é que ele tem, às vezes, um problema para resolver. E aí, então, ele procura um prestador de serviço que resolva aquele problema. A questão é que, muitas vezes, o cliente não sabe dar nome para esse problema que ele está enfrentando. Ele não sabe se quer pedir para o prestador de serviço exatamente o que ele precisa. Ele está incomodado, ele tem um problema para resolver, mas ele não sabe dar nome a isso, muito menos dar nome ao serviço que ele precisa para resolver esse problema. É muito comum, por exemplo, no caso de um consultor em gestão, ouvir do seu cliente assim: eu preciso de um serviço seu porque minha empresa está uma bagunça. E aí você tenta entender melhor o que está acontecendo e pergunta para ele: mas bagunça em que sentido? Está bagunçado as suas finanças, as finanças da sua empresa, ou os processos internos da sua empresa não estão bem desenhados, ou os seus funcionários estão sem direção? O que está acontecendo efetivamente para você chegar a essa conclusão de que as coisas estão uma bagunça? E aí, ele, sem saber exatamente o que está acontecendo e sem saber explicar o que está acontecendo, mas tendo alguma coisa incomodando ele responde assim: tá tudo uma bagunça. Isso acontece porque o cliente, no fundo, ele está incomodado porque ele está, na verdade, sem uma direção clara para seguir, sem estratégias definidas, sem processos definidos. E aí tudo parece que está fora do trilho, como um trem fora do trilho, está tudo bagunçado. É essa a expressão que sai da boca do cliente. Nesse exemplo que eu estou dando, nessa simples expressão que o cliente está falando, ele está dizendo está tudo bagunçado, a gente percebe dois pontos aqui interessantes. O primeiro é, como eu já falei, é que ele não está conseguindo expressar exatamente o que é que está bagunçado, qual é o problema, qual é efetivamente o problema que precisa ser resolvido. E o segundo ponto importante que a gente consegue observar nessa simples expressão é que ele ainda não conseguiu expressar em palavras aquilo que ele deseja, o ponto final que ele deseja alcançar. Ou seja, o que é para ele uma empresa arrumada? Se ele está dizendo que a empresa dele está bagunçada, qual é o retrato imaginário que ele tem de uma empresa organizada que não tenha bagunça? Então, identificar esses dois pontos, qual é o problema efetivo do cliente e o que ele quer alcançar, é o segredo então para você poder mostrar valor para o seu cliente. Entende? Então agora a diferença de preço e valor: preço é aquilo que você cobra, pelo seu serviço, e valor é aquilo que o benefício, o bem maior que o seu cliente percebe no seu serviço. Ele dá valor pelo seu serviço. Quando o cliente percebe valor no seu serviço, ele olha para você e olha para aquilo que você está falando e ele tem a sensação assim: é exatamente isso que eu preciso. Esse serviço vai solucionar o meu problema que está tanto me incomodando.
Então, quando ele percebe exatamente que você tem a solução para o problema dele, ele consegue ver em você, ver em seu serviço valor e não apenas o preço que você está cobrando por aquele serviço. O ponto é que o cliente, ele, na verdade e no fundo, ele nunca está procurando efetivamente por um serviço puro e simples, mas ele está procurando por uma solução para o problema dele. Ou alguém que vai poder levá-lo para mais perto daquilo que ele tanto almeja. Do ponto de vista do cliente, ele está sempre então em busca dos benefícios que ele vai ter contratando um determinado serviço. Na cabeça desse cliente existe sempre um ponto A e um ponto B. Né? O ponto A, onde ele está atualmente, né? No exemplo que eu dei, é aquele ponto que ele está se sentindo, minha empresa está uma bagunça. E existe um ponto B, onde ele deseja chegar, que é, no exemplo que eu dei, é aquele estado, né, aquela situação em que a empresa dele, aquela imagem que ele tem de uma empresa organizada e sem bagunças. Então é esse ponto B que ele quer chegar. Quando esse cliente então encontra um prestador de serviço que consiga mostrar para ele de forma muito clara e objetiva que ele é capaz de levá-lo, né, desse ponto A, onde ele está agora, até o ponto B, que é o ponto de desejo dele, é o ponto onde ele quer chegar, então ele começa a olhar para esse prestador de serviço e ver valor, né, nesse serviço e nesse prestador de serviço também. Mas se esse cliente ele não consegue perceber isso, se durante a sua apresentação, por exemplo, né, você como prestador de serviço está apresentando o seu serviço para o seu cliente e ele não consegue perceber e não consegue ver claramente que você é capaz de levá-lo até o ponto B, ao ponto tão desejado por ele, e ele só consegue ver, né, aquilo que você está falando, e às vezes você está falando muito sobre como você vai prestar o serviço, quais as técnicas que você vai usar, quais os materiais, né, se eventualmente você precisa usar materiais aí no seu serviço, quais os materiais que você vai usar, que são materiais de qualidade. O cliente, então, ele não consegue perceber que você é capaz de levá-lo até aquele ponto B. E aí, então, ele fica focado no preço que você está cobrando. E por que ele fica focado no preço que você está cobrando e não no valor que tem o seu serviço? Porque, como ele não viu que você é capaz de levá-lo até o ponto desejado, né, ao ponto B, desejado por ele, ele olha você como mais um prestador de serviço, como tantos outros que tem no mercado. Ele te equipara aos outros concorrentes. E aí ele te coloca numa posição de commodity, né, que a gente fala. O que é commodity? No caso de serviço, é aquilo que é comum, que todo mundo faz exatamente igual como todo mundo. Se a sua prestação de serviço é exatamente igual a todo mundo, se você é apenas um prestador de serviço que faz um determinado serviço, ele vai começar a olhar e comparar preço. Se você faz exatamente igual o concorrente, por que eu vou pagar mais caro para você se eu tenho um concorrente, se tem uma outra pessoa que faz exatamente o mesmo serviço ou muito parecido com o serviço seu? Agora, se ele olha e vê o benefício que ele vai ter, né, que ele é capaz, que você é capaz de levá-lo até aquele ponto B tão desejado, né, aquele estado que ele tanto deseja, que resolve o problema dele, então ele começa a olhar para você e ver você como um prestador de serviço de valor. Ele começa a ver valor no seu serviço. E isso, então, faz com que ele esteja disposto até a pagar um preço mais caro do que o concorrente, porque você se diferencia do concorrente, porque você agora não apenas presta um serviço, mas você é capaz de levá-lo àquele estado, né, àquela posição do ponto B que é tanto desejada por ele. Agora, se é importante então mostrar os benefícios, né, para o cliente e mostrar que você é capaz, né, de levá-lo até esse ponto B desejado, né, pelo cliente, por que então ainda acontece de o cliente não perceber que você tem valor, né? Que você é capaz de levá-lo até esse ponto B? Isso acontece porque normalmente o prestador de serviço, como o foco dele é prestar um bom serviço,
E para ele poder prestar um bom serviço, ele precisa realmente de ter boas técnicas, usar os melhores materiais, né? E prestar um serviço de qualidade. O prestador de serviço acaba por focar demais na técnica que ele vai usar, na forma que ele vai prestar o serviço. E aí ele se esquece, né? O prestador de serviço se esquece que para o cliente a forma que ele vai executar o serviço é secundário, não é o valor principal, né? Não é o objetivo principal do cliente. O objetivo principal do cliente sempre é saber se você é capaz de gerar aqueles benefícios que ele tanto deseja. Vou tentar exemplificar aqui com um exemplo bem simples para a gente tentar entender melhor esse conceito. Imagina que eu preciso sair aqui da minha cidade e ir até a uma outra localidade, uma outra cidade. E aí então eu preciso contratar um motorista, né, uma pessoa que me leve até do ponto onde eu estou agora, na minha cidade, até a outra cidade de destino que eu quero. E também, além do destino, tem um horário que eu preciso chegar. Então não adianta também me levar e eu chegar atrasado, porque eu tenho um compromisso naquele outro destino, naquele destino que eu preciso chegar. Existem dois prestadores de serviço na cidade, digamos, que pode então prestar esse serviço. Um deles utiliza um carro que é bastante confortável, é um carro moderno, novo, bonito, caro, né, até, mas é confortável e isso tudo, claro que vai atrair a minha atenção. Porém, quando eu for conversar com essa pessoa, ele vai dizer que não tem condições de me levar para chegar naquele determinado horário que eu preciso naquele destino. Então, esse prestador de serviço que tem esse bom carro, né, esse excelente carro, confortável, ele é capaz de me levar até o destino, mas não naquele tempo que eu preciso. E aí, tem um outro prestador de serviço que tem lá um Fusquinha bem antigo, né, que não é tão confortável como aquele carro moderno, né, que eu falei antes, que eu descrevi antes, mas diferente do primeiro prestador de serviço, esse prestador de serviço agora que tem o Fusquinha, ele é capaz de me levar até o meu destino no prazo, no tempo que eu preciso. Quando você compara esses dois prestadores de serviços, qual deles será que eu vou escolher? Evidentemente que eu vou ter que escolher o prestador que tem o Fusquinha. Apesar de ser um carro que não é tão confortável como aquele outro, não é tão moderno, talvez não atraia tanta atenção, o carro especificamente, mas ele me leva ao destino no horário que eu preciso. Ou seja, ele me leva a atingir o benefício que eu preciso atingir, que eu desejo atingir, que é chegar no meu destino no horário marcado. Já o outro prestador de serviço, apesar de ele ter um carro mais confortável, ele não me leva ao destino no horário marcado. Logo, eu não consigo atingir o meu objetivo final, o meu objetivo maior, né, o benefício que eu desejo de chegar naquele local no horário marcado. Então, esse prestador de serviço que tem esse carro bonito, né, esse carro confortável, eu acabo descartando ele. Porém, na hora que o prestador de serviço vai apresentar o serviço dele, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a focar. Olha, mas meu carro é moderno, meu carro é confortável, você vai poder ir numa viagem tranquila, confortável, vai ser muito mais agradável do que você ir num Fusquinha. Só que esse prestador de serviço não está entendendo que o conforto é sim um bem, né? Alguma coisa importante, mas não é tão importante quanto chegar no local no horário marcado. Então, nesse exemplo, somente o Fusquinha, né, o prestador de serviço que tem o Fusquinha, vai conseguir resolver o meu problema principal, né, que é chegar no local desejado no horário marcado. Eu, como cliente, eu olho para aquele prestador de serviço que tem um Fusquinha e vejo que o serviço dele tem mais valor para mim do que aquele outro que oferece aquele carro confortável e bonito. Quando você, prestador de serviço, não consegue evidenciar, né, mostrar para o seu cliente que você é capaz de levá-lo do ponto A, do estado que ele está agora, né, desse ponto que ele está agora, que está incomodando a ele, onde ele tem um problema, e levá-lo até o ponto B,
onde ele tem naquele ponto a solução do problema dele, né? E aquele incômodo que está ali na cabeça do cliente acaba se dissolvendo, né? Porque você consegue resolver o problema dele. Se você não é capaz de mostrar isso, você então vai estar competindo no mercado, que é o mercado que a gente chama de mercado de commodity, ou o mercado do Oceano Vermelho, né? O que é esse Oceano Vermelho? É um oceano de muita competição, onde todo mundo está oferecendo a mesma coisa, é como se fosse um oceano de muitos peixes iguais e ali todos eles lutando por um pouquinho de alimento. E aí então é uma guerra sangrenta, né? Por isso então um oceano vermelho, como se todo mundo estivesse guerreando, lutando para conseguir aquele alimento, né? Aquele único cliente que tem nas mãos dele, né? Diante dele, uma infinidade de concorrentes que ele pode escolher e aí negociar o menor preço para poder contratar. Agora, se você consegue mostrar para ele que você tem um diferencial, que você é capaz de levá-lo até o ponto B que ele tanto deseja, você é capaz de levá-lo a atingir os benefícios, né, e os objetivos que o cliente deseja, você então compete no que a gente chama de oceano azul. Por que oceano azul? É aquele oceano tranquilo, calmo, onde tem fartura de alimento, onde você pode cobrar o seu preço porque um preço adequado, né, para o seu cliente, porque ele olha para você, ele deseja ter o seu serviço, porque você é capaz de resolver o problema que tanto está incomodando ele. Então é isso. Se você não está conseguindo vender, né, concretizar as vendas de serviço para o seu cliente, preste atenção nesse ponto. Veja se você não está focando demais nas técnicas que você vai usar, na forma de executar o seu serviço e esquecendo que você precisa mostrar para o seu cliente que você é capaz de levá-lo para aquele estado, né, para aquele ponto onde você consegue solucionar o problema dele. Então você precisa focar nos benefícios que o seu serviço é capaz de gerar para o seu cliente e não efetivamente na forma de executar o serviço. Se você gostou desse conteúdo, deixe por favor o seu like aqui, que vai ajudar a gente a divulgar esse vídeo. E também comente aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se ficou alguma dúvida. Se você tiver também algum tema, né, que você queira que a gente aborde aqui relacionado a essa prestação de serviço, por favor, comente aqui também, que a gente vai ter o maior prazer de tentar trazer para vocês novos conteúdos que abrangem esses temas que vocês sugerirem. Se puder, compartilha também com aquele seu amigo, aquele seu familiar que você acha que pode se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. Então, um abraço para todos.